Você como uma das principais lideranças políticas do nosso país, uma inspiração para mim, para tanta gente. O que você nos diz agora que seria onde a gente tem que depositar também um pouco do nosso trabalho, da nossa energia? Bem, que o presidente cometeu e comete vários crimes de responsabilidade, isso é patente. Contra a vida, contra a Constituição, contra a autonomia dos poderes, contra a liberdade de imprensa, contra a proteção do meio ambiente, contra os povos indígenas, tentativa de interferir indevidamente nas instituições como IBAMA e Polícia Federal em benefício de seus amigos e familiares ou de seus eleitores, no caso aí os ruralistas, tem uma farta base material do crime de responsabilidade. Inclusive você, Leandro, foi um dos pioneiros, um dos primeiros a apresentar o pedido de impeachment, que depois foi secundado por várias iniciativas que agora estão aguardando que o presidente da Câmara dos Deputados coloque em apreciação esses pedidos de impeachment, não é? Então, nós temos uma farta, digamos assim, materialidade dos crimes de responsabilidade. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que essas várias frentes que nós temos, elas são importantes. É importante ter os pedidos de impeachment, é importante o processo que está tramitando no Supremo, é importante que outras iniciativas possam ser feitas, inclusive essa por crime eleitoral, se houver materialidade dos crimes praticados, é ação na justiça, porque o governo tem que compreender que nós temos uma democracia, nós temos um Estado democrático de direito e de que as instituições estão a serviço da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, não é do presidente em si, para os seus fins, que a maioria deles são contrários aos interesses dos brasileiros e ao interesse público. Então, é importante ter essas várias frentes. Agora, no decorrer desse processo, é muito importante também que haja uma mobilização da sociedade para desautorizar o Bolsonaro. É muito triste ver que existem pessoas que têm uma atitude fundamentalista. E os fundamentalismos, eles são muito perigosos, porque eles têm essa capacidade de fazer com que o erro do líder seja sempre apagado, não é sequer registrado. Aliás, eles transformam o erro em virtude. Eles transformam o mal em bem e o bem em mal. Essa é a visão fundamentalista, seja da política, seja da religião. Fundamentalismo não é uma coisa boa. E a gente, na América Latina, particularmente, tem duas situações de fundamentalismo. O fundamentalismo, muitas vezes, que é feito pela direita e pela esquerda, e uma parte da esquerda, e o que é feito agora radicalmente pela direita. Porque não importa o que o líder faz, não importa se ele roubou, não importa se ele mentiu, não importa se ele está indo contra a Constituição, a priori ele já está sacralizado. Isso é uma atitude completamente infantil, né? Até um desrespeito com as crianças, né? Mas é uma postura que não tem nenhuma maturidade, nenhum vínculo com a realidade. A realidade não é o que ela é para ser interpretada e significada. É aquilo que você projeta como sendo a realidade. E aí é muito perigoso. É por isso que a gente vê pessoas indo agredir enfermeiros, é por isso que a gente vê pessoas, segundo denúncias, dão um tiro na janela para quem está batendo caçarola. É por isso que a gente vê o próprio presidente, né, no meio da sociedade, né, dando a ela a demanda que ela está, digamos, buscando, que é de tê-lo como o mito que eles colocam, né? Numa relação política saudável, democrática. Você apoia, mas também critica. Você confia, mas também tem senões, porque ninguém pode ter uma atitude cega em relação a nenhum líder. Então, eu acho
que a atitude da gente deve ser de maturidade política, de uma mobilização responsável, porque não podemos ir para a rua, mas potencializar cada vez mais essa mobilização. E, por último, que as nossas atitudes sejam em cima de uma agenda para o país e não para ganhar o poder. Por quê? Uma agenda para o país é como vamos fazer para que as pessoas não tenham que sofrer, né, o drama terrível do desemprego, de passar fome. Não são apenas 40 milhões de pessoas que precisam do auxílio emergencial. É em torno de 100 milhões de pessoas que precisam. E se tiver que prorrogar, né, mais 2, 3 meses, eu não sei, teremos que prorrogar sim. Não com R$ 200, como que é o Guedes. E reclamam o tempo todo de ter esses R$ 600 para as pessoas pobres, vulneráveis, né, quando trilhões são disponibilizados num piscar de olho para o mercado financeiro. Então, a nossa atitude, numa agenda, evitar o sofrimento da população, uma agenda, apoio ao isolamento social, respeito à ciência, respeito à comunidade médica e científica, porque político não pode prescrever receita. Que precedente perigoso nós estamos assistindo no Brasil, isso não existe no mundo, de que a decisão se vai ou não ter aquele procedimento médico é uma decisão política, e não uma decisão técnica, e não uma decisão calçada por uma ética profissional que tem que pensar 2 vezes antes de tomar uma medida que pode tirar a vida de alguém. Não, no Brasil foi feito um protocolo para o uso de um remédio, que é uma decisão política por vontade do presidente, que não é médico e que já mostrou que não tem respeito pela vida. Então, nós temos que ter respeito pela vida, apoiar a comunidade médica, a comunidade científica, incentivar o isolamento social e trabalhar para que existam os meios para fazê-lo, apoiando os vulneráveis, as pequenas e médias empresas, para que elas não venham à falência, né? E o terceiro elemento é atuando democraticamente nas várias frentes, e com base na Constituição. Não existe outro caminho, nós temos que nos pautar na Constituição. E a sociedade, né? Os partidos, as lideranças políticas são importantes, mas o mais importante de tudo isso é a participação de cada cidadão e cidadã desautorizando isso que nós estamos vendo no Brasil. Não é possível assistir uma coisa dessa e aplaudir aquela montanha de palavrão, aquela montanha de agressão, aquelas articulações todas antirrepublicanas, né? E as pessoas continuarem aplaudindo. Tem algo que precisa ser pensado, ressignificado. O que foi que aconteceu com o nosso país, em que, né, não importa o que o líder faz, ele terá aplausos? Né? É isso que leva um país para o buraco, é isso que levou a Venezuela para o buraco. Na Venezuela, foi alguém da dita esquerda. Aqui, são os fundamentalistas de direita, porque mesmo pessoas conservadoras não significam que tenham esse tipo de postura, que sejam contra a democracia, que sejam contra as instituições, que sejam contra a ciência. Perfeito. Concordo muito, Marina. Acho que esse elemento que você nos traz é um preceito, um valor básico para quem quer estar no espaço público, para quem quer estar num lugar de liderança, que é esse mínimo de lucidez, né? E a gente tentar desconstruir que é um problema nosso do Brasil. Acho que é muita herança colonial ainda, acho que a gente vai ainda demorar para dissolver esse personalismo da política, de acreditar que as pessoas elas têm que ser defendidas incondicionalmente e seus atos não merecem críticas, não estão sujeitos a avaliações. Você citou a Venezuela. O que o Bolsonaro faz é praticamente a mesma coisa que o Maduro está fazendo. Uma postura negacionista, uma postura irresponsável de produzir hidroxicloroquina e tentar colocar isso na população. E foi até interessante ver ele falando numa última live que seria bom produzir para colocar na mão dos pobres. Quer dizer que você vai testar um remédio que não dá certo com os pobres. Então, mais uma vez, isso nos leva a uma tese de que ele está promovendo uma certa higienização social. É eugenia clara, né, bem explícita,
Então, quem é que merece viver? Ah, os idosos já estão velhos mesmo. As pessoas que têm comorbidades já estão doentes. Então, qual é a sociedade que ele quer? Quem é esse povo brasileiro para o qual ele fala? Estou me dirigindo ao povo brasileiro. Quem é esse povo brasileiro? Porque não sou eu, não é você. Não são os povos indígenas que estão dizimados, não são os profissionais de saúde que estão lá, alguns inclusive dando a sua própria vida para salvar outras, não são as pessoas da segurança pública, estão tendo que conter essas manifestações sem máscara, né? Estão tendo que segurar essas pessoas ali aglomerando-se, não são os professores que nesse momento estão desesperados para ver como é que vão ajudar seus alunos. Esse não é o povo brasileiro. Então é importante demarcar essa posição de que a gente precisa, nesse momento, como você bem falou, Marina, apresentar um projeto para o país. Infelizmente, boa parte dos críticos de Bolsonaro tem ficado muito na chamada resistência. Resistir é importante, mas nós precisamos também anunciar, né? É o trabalho de denúncia e de anúncio do tipo de sociedade que a gente quer, qual é o Brasil que nós vamos construir, e não depois que ganhar a eleição, né? Não é uma coisa, depois, em 2022, quando a gente... É agora. É nesse momento que nós temos partidos, temos parlamentares, temos sociedade civil organizada, temos movimentos sociais, lideranças que já estão nos espaços de estratégia, nos espaços estratégicos para a gente colocar isso em prática. Não dá para a gente ficar esperando, não, em 2022, quando acabar o governo Bolsonaro, a gente vai tentar reconstruir o Brasil. A gente tem que reconstruir o Brasil agora, né? E trazendo a população para esse debate. Eu tenho uma certa esperança de que essa base bolsonarista vai dissolver cada vez mais. Hoje já são aí cerca de 25% que concordam, que ainda passam a mão na cabeça dele, que acham que o governo é ótimo ou bom, mas os outros, 70%, 75% da população, não. Né? Já estão lúcidos, conscientes de que ele não é o que o Brasil precisa e merece, até porque já cometeu crimes de forma muito explícita. E aí, Marina, indo mais ainda, reforçando essa nossa visão, qual é o Brasil que a gente quer? Nós defendemos na rede a construção de um Brasil justo, sustentável e que, de fato, seja inclusivo, diverso, plural. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse Brasil que você quer, que você também está disposta e já está construindo neste momento, né? Qual é o Brasil que agora precisa... que país nós precisamos ser? Né? Que Brasil a gente precisa consolidar? O Brasil que vai priorizar realmente os pobres, o Brasil que vai realmente tomar decisões com base em evidências científicas e não em evidências intuitivas, né, dos líderes. Qual é esse Brasil que a partir desse momento a gente já tem que estar construindo? Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? E de cada cidadão que nos ouve aqui neste momento. Olha, Leandro, a gente tem um desafio que se situa no mundo que a gente quer. Esse vírus, ele, digamos assim, ele desnudou o sistema que já estava colapsando. Quando você vê que a gente investiu tanto dinheiro, tanta coisa, tanto conhecimento, tanta tecnologia para coisas que hoje não são capazes de proteger o essencial do essencial que é a vida. E que as grandes potências estão brigando entre si por respiradores mecânicos e por equipamento de proteção individual, o que não dá nem para pensar, digamos, na diferença que existe entre colocar um satélite em órbita, ir para a Lua, fazer toda essa engenharia altamente sofisticada que a humanidade foi capaz de fazer, e chegarmos a esse ponto e estarmos todos impotentes, vendo os prejuízos para a economia, para a saúde pública, para o transporte, para tudo, na escala que está, a ponto do PIB planetário encolher, e no nosso país algo em torno de 5%. Então, o mundo que a gente quer. E o Brasil tem que se situar dentro dessa perspectiva maior. Nós não podemos achar que vamos voltar para aquilo que alguns acham que era o normal. Porque nós já tínhamos um mundo e um país que não é normal, não é? Em que uma pessoa não tenha água potável, uma pessoa não tenha um trabalho, uma pessoa não consiga estudar, não tenha acesso à saúde, viva num cubículo, não é? Com até 12 pessoas, nas piores condições de vida. Quando eu vejo alguém dizer, não, temos que voltar para o normal, aquilo já não era normal. E o que nós precisamos construir agora? Eu acho que o Brasil é o país que reúne as melhores possibilidades
para ressignificar essa experiência. Nós temos que investir, não é, para que a gente diminua as injustiças sociais. E, para isso, a renda básica, que foi aprovada emergencialmente, ela precisa ser uma renda básica universal permanente, porque essa situação ela não vai embora da noite para o dia, e ela não é única. Antes a gente já tinha um grave problema, né, do avanço da tecnologia, da disrupção tecnológica que exclui bilhões de pessoas do mercado de trabalho, e se falava numa renda básica universal. Agora, com a pandemia, isso é mais que necessário, né? Então, o mundo que a gente quer é um mundo que valoriza a condição de vida digna para todos, reduzindo as diferenças, as desigualdades sociais, a altíssima concentração de renda que existe no mundo, de riquezas. Agora mesmo saiu uma matéria que daqui nos próximos 5, 6 anos vamos ter o primeiro trilionário do mundo, em um mundo com esse nível de degradação social que nós temos. E isso precisa mudar. É preciso taxar grandes fortunas, é preciso taxar lucros e dividendos, é preciso dar o uso correto dos recursos para que a gente seja um país próspero. E a prosperidade, ela se dá não é só pelo dinheiro de poucos, é pela educação de muitos, é pela saúde de muitos, é pela moradia de muitos, pela alimentação adequada de muitos, pelo entretenimento de muitos. Isso é ser próspero, economicamente, socialmente, financeiramente, culturalmente. Então, o mundo que se descortina, o Brasil que a gente quer descortinar, é o Brasil que tem prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, essa prosperidade é com justiça social, é com proteção ambiental, é com respeito à diversidade cultural, é com democracia. E aí vai ter a necessidade de ressignificar essa visão de liderança que nós temos. O mundo vai precisar de lideranças que sejam cuidadoras, vai precisar de lideranças que tenham o ideal do serviço, vai precisar de lideranças que não tenham no poder a sua principal fonte de prazer, mas tenha no poder temporário que ocupa, né, o seu espaço de maior compromisso em servir a sociedade. Aliás, a política como serviço, se realmente fosse assim, poucos desses que estão aí ousariam entrar na política. Então, esse mundo vai exigir um novo tipo de liderança. E no Brasil não é diferente. Vai ter que escutar cada vez mais os jovens. E eu fico feliz que na rede a gente tem, digamos, uma aliança intergeracional com os jovens, e você é parte dessa aliança. Porque os jovens, eles têm, não é, as ferramentas para esse tempo. Os jovens, eles têm as dúvidas, eles têm os medos, mas eles também têm a ousadia, eles também têm a esperança, eles também têm o compromisso de que a vida continue a existir. Nós, né, vamos ser uma espécie de superfície de sustentação para que a juventude tenha o seu espaço. É preciso que a gente tenha, digamos assim, uma sociedade que amadureça com sentido de responsabilidade, né? Que não ache que vai ter alguém que vai fazer por ela, dizer por ela, pensar por ela. Esse mundo com esse nível de complexidade precisa ensinar cada vez mais as pessoas, não é, a não dependerem do carisma de ninguém, a dependerem da sua capacidade de escolha, do seu discernimento, da sua capacidade de cooperar e receber, digamos, a cooperação, o apoio de outras pessoas, né? Deve ser um mundo, no meu entendimento, em que a liberdade não seja trocada por segurança. A gente precisa ter segurança e lutar por ela, mas não é, aparecerão aqueles que dirão que nos deixarão seguros, protegidos, desde que a gente abra a mão da nossa liberdade nas mãos delas. Isso é o fim de um povo livre, criativo, produtivo
e ainda mais num continente como o nosso, em um país como o nosso, que pode ser o espaço de um novo renascimento, não só para o nosso continente, mas para o mundo. Eu acabo de assinar uma iniciativa falando de um novo renascimento para a América Latina, com uma economia que seja sustentável, com justiça social, sem concentração de renda, né, valorizando o conhecimento tradicional com o conhecimento científico, fazendo uma aliança, inclusive, intergeracional. E a Europa está fazendo movimentos para um novo modelo de desenvolvimento, que não sejam feitos investimentos agora para recuperar a economia com base em mais devastação, com mais poluição, mais queima de CO2, mais aquecimento do planeta. Né? Nós estamos, digamos, correndo o risco de morrer no imediato, mas também corremos o risco de fazer com que a vida desapareça no curto e médio prazo. Então, a partir de agora, é a gente não duvidar mais, não é, de que a natureza, ela sozinha não tem como se defender, mas ela reage, não é? E nessa reação, ela sabe como se vingar. Maravilhoso, Marina. A gente tem muitas mensagens aqui, não vou conseguir ler todas, mas tem muita gente aqui super inspirada com a sua reflexão, com a sua contribuição. Vários companheiros, companheiras da rede aqui do Brasil inteiro, alguns dos nossos vereadores. Um abraço aí para todo mundo aí, de luta e de paz. Exatamente, a gente fala isso, né? Que nossa militância, os nossos membros são de luta e de paz. Então, você que quer conhecer a rede, né? Nos procure, Felice. Estamos sempre dispostos a conversar, explicar para vocês um pouco do nosso princípio, né? Qual é a sociedade que a gente quer. A gente, inclusive, tem um direcionamento. A gente costuma falar que é uma sociedade socialmente justa, ambientalmente sustentável, economicamente próspera e politicamente democrática. E culturalmente diversa. Então, isso, claro, traz uma série de detalhes, de dimensões, mas, em suma, a gente não quer um desenvolvimento apenas sustentável do ponto de vista da preservação ambiental, afinal, ela é a base da nossa vida, mas que seja também inclusiva, que as pessoas possam trabalhar, que as famílias possam ter a educação dos seus filhos com qualidade, que elas possam, quando ficar doentes, ir a uma unidade básica de saúde, a um hospital e terem ali também um atendimento digno. Então, esse é o projeto da Rede de Sustentabilidade, que foi uma grande construção iniciada por Marina Silva, junto com outros tantos e tantas extremamente responsáveis por esse país, pessoas que entendiam que o momento ali, quando a rede foi criada a partir de 2013, mas que só em 2015 se consolidou, que era o momento, de fato, a gente dar uma resposta nova, né? Colocar a política brasileira também no século XXI e trazer a sociedade, como a Marina falou, numa relação mais independente. A gente tem que, de fato, se desamarrar. Não existe salvador da pátria, salvador da pátria, salvadora da pátria, mãe ou pai dos pobres. O que nós temos condição é de construir uma sociedade que seja autoral, que seja autônoma, emancipada, dona de si mesma, livre e não escravizada por nenhum líder ou partido, né, que queira se dizer o dono da democracia ou o dono da política brasileira. E é para isso que a gente vem trabalhando. A Marina, a gente costuma dizer que a nossa mantenedora de utopias, é aquela que nos inspira por toda a sua história, né, desde adolescente, desde criança, até hoje, por todos os lugares pelos quais ela passou e pelos exemplos que ela deu. E, Marina, eu quero aqui encaminhar para a nossa última parte, né? Já estamos chegando aí quase a uma hora de live, para a gente não cair aqui de repente, a gente poder fazer uma conclusão bem clarinha, bem tranquila. Queria que você deixasse aqui uma mensagem, porque eu estou vendo uma coisa que às vezes me preocupa muito, que é as pessoas naturalizando essa barbárie. As pessoas estão tão perplexas, é tão distópico isso, é tão absurdo, é inconcebível, que as pessoas estão um pouco letárgicas, anestesiadas. E aí essa indiferença, ela também acaba matando a própria esperança. Então, todos os políticos são iguais, né? Todos os partidos são iguais, todas as pessoas não prestam e acabam não conseguindo olhar para o horizonte, olhar para o futuro com a sensação de que é possível. É possível ainda a gente ver esse Brasil acontecer. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos nós. Tivemos aqui um pico aí de quase 300 pessoas nos acompanhando, ouvindo atentamente o que você vinha falando. Então, você que tem esperança, eu sei que você é uma pessoa resiliente e esperançosa, né? Passou por muita coisa na sua vida, tanto na sua vida particular, como na sua vida política. Sofreu injustiças, né, no campo da política, muitas injustiças, e a gente está aqui para mostrar que
seguimos firmes nos posicionando, né? Muita gente cobra da rede, como todo, posições, e a gente não tem se abstido de se posicionar. A gente está sempre no debate, você está sempre no debate. Então, eu queria que você deixasse a sua posição e a sua mensagem para a gente, principalmente, para não perdermos essa esperança que tem que estar no nosso coração. Bem, acho que uma coisa que nos ajuda muito é a gente não ter uma esperança vã. E como é que a gente não tem uma esperança vã? Eu tinha uma professora, que foi minha professora no curso de psicopedagogia, uma argentina, e ela dizia que o ser humano tem uma capacidade incrível de acreditar, criando aquilo em que acredita. Se eu apenas fico com pensamento positivo, que eu vou passar no vestibular, ou que eu vou ter um país melhor, ou que eu vou, pensando positivamente, parar as injustiças sociais, né? Isso é pensamento mágico. Não vai acontecer simplesmente porque eu estou concordando, porque eu estou, digamos, desejando aquilo. Agora, se além de acreditar, desejar, eu trabalhar para que isso aconteça dentro das minhas possibilidades, porque nem todos são deputados, senadores, empresários, naquilo que é a sua possibilidade. A gente já está com a esperança, digamos, de que eu acredito em algo que é bom para o Brasil. Eu acredito em algo que é bom para a minha família, para as outras famílias e para todas as pessoas da Terra. Então, eu vou trabalhar para que isso aconteça. É a capacidade que a gente tem de acreditar, criando aquilo que a gente acredita. Quando você tem um grande desafio, preste atenção em algumas ideias ou grandes crises que no passado foram desconsideradas, pouco valorizadas e rejeitadas. Geralmente, nesses momentos, essas ideias, elas aparecem quase que como, digamos, um pequeno bote no meio do oceano depois de um naufrágio. Eu lembro que o senador Suplicy, por exemplo, durante muitos anos trabalhou a ideia da renda mínima, mais de 30 anos. E agora, no meio dessa crise, com mais de 100 milhões que poderiam passar fome, para onde é que a gente olhou? Para o pequeno bote, que antes todo mundo ridicularizava. Todo mundo, você vê o Suplicy falar de renda mínima, certo? De renda básica. Olha só, não é? Durante muitos anos, as pessoas têm dito, não tem como continuar não fazendo políticas sociais para tirar as pessoas da miséria. Não tem como não empoderar as comunidades para que elas ganhem autonomia econômica. Existem algumas pessoas que trabalharam muito por isso nas comunidades, com projeto de economia solidária, economia criativa. São tantas possibilidades mas eram pequenas possibilidades. Eu vi que alguns economistas, como André Lara Rezende, a Mônica de Bolle, o próprio Eduardo Janetti, já vem falando muito tempo que essa visão desse fiscalismo primitivo, desse liberalismo primitivo do Guedes, isso não leva a lugar nenhum. E essas pessoas vinham pagando um preço muito alto por dizer, olha, economia tem que, na macroeconomia, pensar que é possível fazer os investimentos na área social, o Estado tem sim que investir, porque é a partir dele que alguns processos podem ser alavancados, não perdurariamente. Perdulariamente. Essas pessoas apanhavam. Olha agora, todos estão recorrendo ao Estado. Preste atenção em alguma coisa que não era, digamos assim, a tendência da moda, não é o que estava na onda. Porque essas pessoas são aquelas que têm visão antecipatória. Ter visão antecipatória das coisas. E quando a gente, porventura, não tem, a gente pode ter uma visão prospectiva. Eu vou prospectar. Eu estou olhando para essa situação, mas o que eu posso fazer com isso? E isso tem a ver
com a diferença entre optar, parece que é tudo a mesma coisa, mas essa minha professora Alicia Fernandes, ela dizia que optar é diferente de escolher. Na opção eu tenho duas coisas, né? Eu tenho liberalismo primitivo ou eu tenho estatismo primitivo, certo? Então eu vou escolher aquilo que eu acho que eu vou optar pelo que é mais vantajoso. Na escolha, você tem o terceiro, e se não tem o terceiro, não é livre a tua escolha. Ou é A ou é B, porque o terceiro é aquilo que às vezes não existe. Ainda não existe um país que seja economicamente próspero e ambientalmente sustentável e socialmente justo. Socialmente justo e politicamente democrático, culturalmente diverso. Ainda não existe. Mas nós acreditamos isso? Vamos acreditar e criar. Nós acreditamos que é possível ter uma educação de qualidade que dá oportunidade para todas as pessoas, como eu tive essa oportunidade? Então vamos criar. Isso é criar o terceiro, né? Na escolha eu tenho o terceiro. Eu pego aquilo que já existe e transformo numa outra coisa. O melhor exemplo disso é, talvez, né, a aerodinâmica, o avião. O homem não voava, queria voar, né, e não tinha saída. Ele escolheu voar e foi capaz de criar, a partir da própria dinâmica da natureza e da sua inteligência, um meio para voar, não é? Esperança é a capacidade de acreditar, criando aquilo em que a gente acredita. E isso muitas vezes não é para mim, mas é para a nossa espécie, é para as outras formas de vida. Principalmente agora que eu tenho o meu netinho, Matheus, que fez 1 ano. Eu nunca tive tão investida de acreditar e criar o mundo em que acredito, porque eu quero que você, Leandro, seus filhos, né, e gostaria muito de ver, né, um Brasil em que a política é a política do serviço, em que o líder não é aquele que se serve, que manda, que faz, que acontece, né? Eu me inspiro muito em Jesus Cristo, né? Ele dizia, se você quer ser o primeiro, então seja o último. Se você, não é, quer ser o governante, então seja como aquele que serve. Isso é a minha inspiração. E eu acho que esse tempo precisa, né, dessa liderança descendente, daquele que não está lá no topo, mas fica lá embaixo, ajudando a sustentar o sonho, a esperança, né, a justiça e a liberdade. Essa é a nossa querida Marina Silva, a quem eu agradeço aqui profundamente. Com essa mensagem dela, vamos criar o mundo, vamos criar o Brasil, a Brasília, a nossa casa, o nosso trabalho, aos moldes daquilo que nós acreditamos que é o justo também, né? A partir dos valores que nos fazem ser humanos. Marina, muito obrigado. Mais uma vez foi uma grande honra poder dialogar com você, aprender contigo, antes de tudo. Espero que a gente converse ainda muitas vezes, no futuro breve, e estamos em sintonia no desejo e no fazer desse Brasil que nós acreditamos. Na rede nós dizemos, né, pessoal, só existe o que se faz. Obrigado, Marina. Boa noite para você. Obrigada, Leandro. Obrigado. Um abraço para todos os que estão nos acompanhando aí. Parabéns por as suas iniciativas. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Sigam Marina Silva aqui nas redes sociais. Aqueles que não nos seguem, nos sigam também.